Olá, tudo bem? A nossa reflexão de hoje vai ser sobre maturidade. O que significa para você maturidade? E eu quero citar aqui o psicanalista Freud, que tem uma definição que eu creio que é muito importante para nós refletirmos. Ele estava em Viena dando uma palestra para mais de 60 alunos, uma palestra sobre ciência, sobre bases da ciência, e de repente um jovem psicanalista disse para Freud: Freud, nos fala o que significa maturidade para você. E aí Freud falou assim: olha, maturidade é a capacidade que alguém tem de conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos positivos. Aí ele diz, em segundo lugar, maturidade é a capacidade que alguém tem de pegar os seus pontos fracos, negativos, as suas debilidades e correr atrás e procurar um meio para transformá-los em pontos fortes. E em terceiro lugar, maturidade é a capacidade que você tem de ter de sorrir dos seus erros, das suas quedas. Interessante. E baseado nisso, eu quero expor aqui sobre maturidade. E isto serve para você que é cristão, faz parte de um grupo de liderança, para a família, para a vivência nos nossos relacionamentos interpessoais. E eu tenho aprendido então a escrever os pontos fortes que eu tenho, positivos, e que você tem algumas qualidades. De repente você tem um talento de tocar, você tem uma capacidade de empreender, de relacionar, de falar, você é uma pessoa generosa. Você parou já para pensar e escrever os pontos fortes que você tem? Todos nós temos. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos fez, Ele colocou em nós algumas virtudes, alguns atributos inerentes a Ele. Então não há sequer um ser humano que não tem um ponto forte, que não tem um potencial. Você tem. Então escreva-os aqui. E isso vai ajudar você. Mas também precisamos de aprender e escrever as nossas debilidades, os nossos pontos fracos, as nossas deficiências. Eu tenho muitas. Medo, insegurança que você tem. Talvez você tenha uma dificuldade muito grande de falar à frente. Quem sabe você tem uma dificuldade muito grande até de relacionar. É preciso listar os pontos fracos, negativos. É preciso ver isso. E outra coisa, quem vai nos ajudar muito são as pessoas que convivem conosco. São as pessoas que estão conosco, que vão apontar para que nós possamos melhorar, para que possamos ser melhores. E quando nós temos esta capacidade de reconhecer os nossos pontos fracos, é isso que define maturidade. Quando Freud disse que maturidade é a capacidade que alguém tem de sorrir, de achar graça, de dar gargalhadas com seus erros, com as críticas que as pessoas nos fazem. Eu confesso a vocês, até como pastor, como líder, quando alguém me criticava, quando alguém falava do sermão que eu pregava, e eu ficava ali dentro de mim, com aquela angústia, querendo procurar a pessoa para poder encará-la. E de repente a pessoa estava falando mesmo das debilidades que eu tinha. Eu gosto muito do pastor Jeremias Pereira, e me ajudou muito em vários congressos que eu participei e que ele esteve ministrando. Ele fala que de vez em quando Deus deixa alguém na nossa comunidade como líder para nos criticar, para pegar nosso pé, né? Um calo ou uma pedra ali no nosso sapato, para nos fazer crescer. Por isso que
Tem gente que não aceita as críticas construtivas. Ora, é claro que tem de ter. Nós somos seres difíceis e relacionar é uma arte. Então, se nós queremos adquirir a maturidade, estejamos prontos a ser criticados. Nem tudo que eu faço, ao meu ver, pelo meu egocentrismo, parece que foi perfeito, foi maravilhoso. E isso é a beleza que nós temos de ter. Sorrir. E isso faz parte da autoimagem, da autoestima. O que é autoimagem? A autoimagem é aquilo que eu penso de mim. Sabe? E isso foi construído desde a minha infância, da sua infância. A autoimagem. Como que eu me vejo? O que eu acho da minha pessoa? E autoestima, como eu reajo diante das críticas, quando alguém me aponta o dedo, quando alguém faz observação quanto o meu temperamento, o meu jeito de ser. Nesse ponto, a minha esposa, a paixão da minha vida, sempre foi uma bênção na minha vida. Porque Giselda, ela faz algumas observações, olha, cuidado, você tem que melhorar nisso aqui, e me ajudou muito. E isto é maturidade. É você rir dos seus erros. Olha, é preciso nós termos isso. E entender que a vida, nós cometemos erros aí na vida. Todos nós cometemos erros. E a gente tem que admiti-los. E correr atrás para melhorar. E quando alguém ri da gente, eu acho interessante quando os irmãos reúnem algumas famílias e aí começa um rir do outro, começa a fazer gracinha um do outro, né? Um bullying assim meio saudável, mas tem aquele que apela. Você sabia que todo apelido só pega porque a pessoa apelou? Então nós temos que ter essa capacidade de sorrir quando eu caí, quando eu errei. E outra coisa, nós temos de aceitar os erros. Cometa erros. A Bíblia fala, não seja demasiadamente justo. A gente tem que parar de ficar muito com perfeccionismo. Quem sabe você é muito perfeccionista. Erre mais. É com os erros que nós aprendemos. Uma das histórias lindas que eu acho é a contada sobre Abraham Lincoln, um dos protestantes que foi presidente dos Estados Unidos. E numa certa ocasião, naquela campanha política de Lincoln para ser presidente, de repente houve um homem que perseguiu demais Lincoln, escrevendo artigos, falando em rádio, dizendo o seguinte: olha, se vocês estão procurando um gorila, lá na cidade, falou o nome da cidade de Lincoln, dizendo lá tem um gorila. E o tempo passou, Lincoln ganhou a presidência dos Estados Unidos e pasmem, Lincoln convidou este homem para ser um dos seus ministros. E o rapaz que gerenciava ali a campanha de Lincoln, do comitê, falou: Lincoln, como que você faz uma coisa dessa? Como que você pega um homem que criticou de você, que zombou de você, que foi uma pedra no seu sapato, para colocar como ministro? Aí Lincoln disse: ele pode ter errado comigo, mas hoje é o único homem que pode assumir este cargo, e este cargo é dele. Quando Lincoln morreu, lá estava aquele homem com um lenço, enxugando ali o seu rosto, as suas lágrimas que descia, e ele olhou e disse: eis aqui um homem de honra. E aquele homem ali declarava palavras, dissertava frases e palavras sobre Lincoln, choroso ali no caixão, o homem que mais zombou de Lincoln e que Lincoln chamou para ser seu ministro. Maturidade é isto, é a capacidade que a gente tem de ver que aquela pessoa errou com a gente, falou mal da gente, mas você fala assim: esse cara tem um talento. Talvez alguém cometeu algum erro, decepcionou você, te entristeceu. Libere perdão, erros aqui dentro, do passado que cometeu. Gente travada, gente vivendo dentro de um cárcere psicológico. O que o apóstolo Paulo fala? Deixando de todas as coisas que para trás ficam, eu prossigo agora, eu sigo em frente. Eu diria que maturidade é esta capacidade que você deve ter
de deixar o passado, seguir para frente. Olha, escuta o que eu vou falar com você aqui. Olha, escuta o que eu vou dizer para você aqui. A vida não para, o mundo não para te esperar você pegar os pedacinhos, para você juntar tudo. A vida segue em frente. Quem sabe você está aí travado, travada, porque você errou e você parou. Gente preocupada com o futuro, preocupada e presa ao passado, e não celebra o presente. Celebra a vida. Tem muita gente que traz nos seus psiquismos acusações. São os impostores, os carcereiros que querem achatar a sua autoestima, dizendo que você não vale nada porque você errou. E isso impede você de ser maduro, de se deslanchar, de se soltar, de conquistar seus sonhos. É aquilo que eu lhes disse no outro vídeo sobre a autossabotagem. Tem muita gente praticando a autossabotagem porque tem dentro delas um impostor que as transformam em vítimas. É o vitimismo que domina. Então, eu quero desafiar você para que você se solte. É preciso aprender que na vida nós temos os desafios. Decepcionaremos pessoas e seremos decepcionados. Na vida é assim, a vida é assim. Nós somos seres humanos. E onde há ser humano, eu não escandalizo, eu não espero muito, porque a Bíblia já me ensina que o ser humano tende de si o mal. Contudo, apesar disso tudo, há dentro do ser humano um potencial tremendo, porque somos imagem e semelhança daquele que nos criou. Maturidade é isto, é esta capacidade que a pessoa tem de seguir em frente, deixar o passado. Olha a graça de Deus, o Deus bom, o Deus gracioso, que todos os dias, pela manhã, renova em mim e em você as suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. É a capacidade de ver os pontos positivos, os pontos fortes que eu tenho, listá-los e colocar em prática. Segundo, é ver meus pontos fracos, o lado meu que eu tenho de vitimismo. Quem sabe você é uma pessoa muito vitimista, né? Pessimista demais. É transformar esse vitimismo, transformar esse lado meu de fraqueza em pontos fortes. E sempre entendendo que o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza e nos eleva. E por último, é esta capacidade de sorrir, rir dos erros, rir de mim mesmo, porque afinal de contas, quem cuida de nós é o nosso Pai, é Ele que vai nos dar nota. Tá bom? Um beijo no coração, que Deus te abençoe.